A adolescência é uma fase marcada por muitas mudanças. E como acontece com o corpo, o humor também muda. O adolescente fica mais irritado, fica mais calado, né? Quer ficar mais sozinho. Mas até que ponto isso é da fase ou pode indicar um adoecimento mental? Hoje nós vamos falar sobre depressão na adolescência, sobre prevenção do suicídio na adolescência. Você já pode compartilhar esse vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ative as notificações. E a gente sabe, quando se fala em adoecimento mental, em depressão, em adolescência, é importante a gente conversar sobre isso, saber como identificar alguns sinais, saber como agir. E tudo isso você vai conferir agora aqui no Guia Viver Bem. E para conversar sobre depressão na adolescência, nós convidamos o psiquiatra Dr. Hugo Saili, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a regional aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Um prazer lhe receber aqui, Dr. Hugo, mais uma vez. E eu já queria fazer essa primeira pergunta. É comum a depressão na adolescência? Olha, é mais comum do que parece, certo? Muitas vezes a gente fica surpreso porque acha que isso é coisa só de quem já está trabalhando, porque está com estresse no trabalho, mas cada fase da vida ela tem seus desafios. Então, a depressão acontece inclusive em crianças. E geralmente, quanto mais precoce, mais cedo acontece, aí se eu não trato bem no início, aí a tendência é que isso vá cronificando, sendo mais difícil de tratar. Então, a gente tem dados mostrando que até 20% dos adolescentes no mundo vão enfrentar algum problema de saúde mental, e a depressão sendo a mais comum disparado. Então, quanto mais cedo eu consigo dar um diagnóstico, mais cedo eu começo um tratamento, então melhor é o resultado. Doutor Hugo, agora eu até falei no início desse vídeo. A adolescência já é uma fase por si só marcada por transformações. O adolescente ele fica mais restrito, né? Ele não quer muita conversa, fica antissocial. Mas como é que os pais, o que a gente precisa ficar atento para diferenciar? Isso é normal da adolescência? Não, isso já indica algum adoecimento mental. O que é que os pais precisam ficar atentos? Ó, a adolescência é um período de mudanças muito grandes no nosso corpo e com nossa cabeça, nossa mente não é diferente. É quando a gente mais tem um crescimento, né, para a gente entender nossa personalidade, solidificar nossa personalidade e quem a gente é no mundo. Então, é natural a mudança de humor, a gente ficar aborrecente. Eu fui aborrecente, eu acho que você foi também. É natural também querer ficar mais isolado, ter períodos de dificuldade de enfrentar os estresses do dia a dia. Eu, como adulto, todo mundo como adulto tem, imagina um adolescente que está ainda mudando tanto a cabeça. Agora, se essa mudança é muito drástica ou faz com que essa adolescente tenha um comportamento muito lesivo, como pensar em se machucar, falar de suicídio, e que não querer mais ir para a escola, então significa que essa mudança passou muito do ponto. Ou seja, deixou de ser algo esperado. A mudança é esperada na adolescência, tá? Todo adolescente muda. Não precisa mudar, não é natural mudar tanto de comportamento. Então, de ser uma criança muito tranquila para ser uma criança extremamente irritada que só faz brigar. E isso provavelmente indica que existe algum grau de adoecimento, aí tem que levar para um acompanhamento para saber que adoecimento é esse. Quais são aí os principais fatores que desencadeiam uma depressão na adolescência? Olha, tem um componente genético, familiar, mas genética, história familiar, ou seja, um parente, um tio, tia, irmão, pai, mãe, avô, avó, que teve um problema mental, não significa que eu vou ter, eu, quanto adolescente, vou ter. Não é matemática, mas me mostra que existe uma tendência familiar a ter. Então, eu tenho que ficar mais atento. Outra coisa, é uma mudança brusca de ambiente, então, assim, tá, separação de pais, mudança de escola às vezes em cadeia, uma perda importante na família, uma perda financeira importante. Então, situações de bullying na escola podem ser também fatores de risco. As próprias redes sociais, né, essa pressão da rede social de você estar bem o tempo todo, mostrar que está na moda o tempo todo, a moda, né, as trends mudam muito rápido hoje em dia, então é impossível acompanhar. Então, tudo isso pode ser um fator de risco para você desencadear um quadro de depressão ou de ansiedade ou de outra doença. Então, mudou o comportamento, fica atento, porque pode ser que seja realmente o início ou já a doença instalada.
Doutor Hugo, você pode listar comportamentos, né, que despertem os pais? Não, aqui tem um quadro de depressão instalado, o que é que os pais precisam ficar atentos? Eu acho que o mais importante é você, enquanto pai, mãe, cuidador, tio, tia, não importa. A gente sabe que um adolescente ele precisa de um ambiente tranquilo, que dê o suporte que ele precisa para ele crescer com tranquilidade, que estimule ele a estudar, a buscar a sua individualidade, respeitar as particularidades desse adolescente. E aí, quando você não tem isso, a chance de adoecer é maior. E aí, se já aconteceu a doença, então você, enquanto cuidador, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, você vai perceber que esse adolescente mudou muito o comportamento. Então, geralmente, até podia ser um pouco mais irritado, mais estressado, aquele aborrecentezinho, mas aí ficou muito mais. Ou então, estava lá, ia para a escola, gostava de ir para a escola, começou a evitar ir para a escola, só ficar isolado, não querer mais sair de casa no fim de semana, perder a paciência explodindo com pouca coisa, podendo chegar, inclusive, a falar que pensa em se machucar, fica puxando o cabelo, pensa em tirar a própria vida, isso pensando num caso mais grave. Acontece com muita frequência, e aí se a gente, enquanto família, não presta atenção, a gente vai achando que é natural, que é coisa da adolescência, e aí só vai procurar um tratamento quando a situação já está bem grave. A gente percebe muito, por exemplo, quando é um adolescente, né? Ai, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Muita gente acha que isso é para chamar atenção. Como lidar com isso? Será que é para chamar atenção? Será que ele está falando sério? Né? E qual a orientação para esses pais? Para chamar a atenção, sim, mas aí a gente tem que entender que é um pedido de socorro e não, eu estou chamando a atenção porque eu quero que meus pais deixem de fazer o que estão fazendo para cuidar de mim. Não, significa que, olha, o sofrimento está tão forte que eu estou pensando em me machucar, em tirar a minha própria vida, e aí eu estou comunicando isso. A grande maioria das pessoas com ideação suicida, elas comunicam, então elas chamam a atenção, sim, nesse sentido. Aí se a gente minimiza essa informação dizendo que, não, tá só querendo que a gente pare o que está fazendo e olhe, aí a gente vai deixar de aproveitar uma oportunidade de oferecer ajuda, o tratamento importante para tirar a pessoa, esse adolescente, de um quadro depressivo que faz pensar em suicídio. Então, é uma situação mais drástica que pode acontecer e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Então, percebeu que teve uma mudança grande, esse adolescente que você está cuidando, quer realmente, está chamando sua atenção, falando até inclusive em suicídio, então é para você ficar atento, alerta e aí procurar a ajuda necessária. E como é que é o tratamento da depressão nessa fase da vida, na adolescência? Olha, o tratamento, ele basicamente, como qualquer quadro depressivo, ele envolve mudança de estilo de vida, então, dormir bem, né, ter uma rotina saudável, fazer muita coisa adoece, fazer nada adoece também. É comum, né, acontecer adolescentes que deixam de ir para a escola, ficam só em casa quando estão numa depressão mais grave, e isso acaba alimentando a doença. Praticar uma atividade física com frequência, comer bem, que às vezes é difícil, e aí o tratamento mais específico, que pode ser com a medicação, né? E aí a gente tem que individualizar. A gente usa um antidepressivo comum, mas aí a gente vai escolher alguns que são liberados para adolescente ou para criança, e a gente vai levar para a terapia para entender, né, quais são esses fatores pessoais do ambiente que estão alimentando essa depressão. E a gente vai tentar eliminar ou minimizar esses fatores que adoecem e fortalecer os fatores que levam à cura. Então, é um adolescente que é muito sensível artisticamente, então vamos focar numa terapia de arte. E aí a gente, hoje em Natal, a gente tem esse tratamento em Hospital Dia que foca muito nesse tratamento não farmacológico de reabilitação psicossocial. Que aí a gente vai fortalecer essas coisas que vão te tirar da depressão e a gente vai modificar as coisas que te levam à depressão. E a medicação é uma coisa muito importante porque vai te tirar mais rapidamente dessa crise. A gente usa tanto antidepressivo comum e a gente tem também outros tratamentos como a ketamina e cetamina, que apesar de não estar aprovado em bula para adolescente, mas a gente tem visto que tem um resultado bom em quem precisa. E quando o adolescente não está aberto para esse tratamento, como é que faz?
Se o adolescente ele está resistente ao tratamento, é natural a gente ter medo, né? Qual adulto que também, eu vejo isso todo dia no meu consultório, adultos com medo de vir para o psiquiatra porque acha que não está louco e acha que psiquiatra só cuida de louco, né? Isso é um sinal de psicofobia, que é o preconceito contra as doenças mentais, e a gente precisa combater isso. É mostrar que o psiquiatra, o psicólogo, o profissional é um profissional que vai ajudar a entender o que está acontecendo para a pessoa melhorar. Então, não no sentido de ficar obrigando, mas no sentido de mostrar, a gente vai conversar e a gente vai pensar num tratamento que pode envolver remédio ou não, para você sair desse estado de tristeza, de não conseguir fazer as coisas, só ficar isolado, com pensamento ruim. Então, é mostrar o benefício e não necessariamente obrigar, porque obrigar que não é, às vezes, a estratégia mais inteligente. Doutor Hugo, com essa intervenção, com esse tratamento, a depressão na adolescência pode ter cura? Ou esse adolescente será um adulto que vai ter episódios de depressão ao longo da vida? Olha, quanto mais precoce a gente dá o diagnóstico e a gente faz um tratamento bem feito, melhor é o resultado final. Então, na maioria das vezes, a gente vai conseguir tratar, curar esse episódio depressivo e a gente vai continuar atento para ver se esse episódio depressivo vai voltar ou vão ter outros episódios. Mas quanto mais cedo a gente intervém com tratamento, seja com medicação ou não, a gente tem um resultado melhor. Então, quanto mais depressões eu tenho, mais episódios eu vou ter no futuro, aí pode sim ser um fator de risco para que eu seja um adulto com vários episódios de depressão. Mas se eu trato cedo, eu dou o diagnóstico cedo, então esse risco diminui bastante. Então, a gente pode pensar sim numa cura.